E a primeira reunião do grupo de trabalho da reforma tributária foi concluída. Para entendermos melhor como está o cenário, agora no Jornal da Manhã, nós recebemos o doutor e mestre em Direito Tributário, o André Félix Ricota de Oliveira. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Eu gostaria de já começar perguntando sobre esse grupo de trabalho. Já há algum consenso sobre os temas mais polêmicos da reforma? Bom dia, David. O grupo de trabalho, vai discutir o PLP 68 de 2024, que regulamenta a disciplina e institui a CBS, EBS e o imposto seletivo. Alguns deputados já apontaram algumas preocupações quanto à fiscalização do IBS e da CBS, se vai ter dupla fiscalização, se vai ter uma fiscalização para o contribuinte não ficar à mercê dos entes políticos a título de fiscalização. Há uma preocupação, e essa eu acho muito importante, quanto ao split payment, o prazo de devolução dos créditos daquele contribuinte que tem menos IBS e CBS a pagar. Ele tinha mais crédito e não foi devolvido o valor que ele fez na não cumulatividade da compensação em conto de contas, débitos e créditos. Então, ainda embrionárias as discussões. Eles têm um prazo para terminar esse relatório, para ver se consegue votar até o final do primeiro semestre, mas alguns pontos já mostraram algumas divergências. Eu acho que o especial aí é a devolução e a restituição dos valores dos contribuintes quando recolhidos na forma que o governo quer implementar, que acho que é tão eficaz, que é o split payment. Agora, a gente tem dois textos bases, dois grupos de trabalho, aliás, André, que estão se debruçando sobre essa reforma tributária, a regulamentação, porque a PEC já foi aprovada. Nós temos um que vai se debruçar sobre a regulamentação, agora sim, do texto base, e temos um que vai se debruçar essencialmente sobre esse comitê gestor que vai gerir esses recursos de distribuição para estados e municípios. Mas o que a gente tem percebido é que há muitas discussões tributárias que estão sendo definidas, ou pelo menos discutidas, à margem da reforma tributária. E aqui eu cito a taxação das compras internacionais de até $50, que foi definida agora na Câmara dos Deputados em 20%, o que deve ser comprovado também e aprovado no Senado Federal, desoneração da folha de pagamentos para 17 setores e também para alguns municípios. Não deixa a questão tributária brasileira ainda mais confusa quando as discussões não acontecem dentro de um mesmo ambiente, no mesmo momento? Qual a sua opinião sobre isso? Bom dia, Lívia. Você colocou muito bem. O país perdeu uma oportunidade, de fazer uma reforma tributária ampla em todos os sentidos. Essa questão de fazer reforma tributária fatiada traz essas divergências. Vinha se discutindo até na reforma tributária sobre o consumo, que é a que estão fazendo agora, a questão da isenção ou não das compras internacionais até $50. Aí, de repente, aparece uma lei que dispõe sobre um outro assunto, dispõe sobre automóveis e ecologia e coloca um jabuti na lei, acabando com a isenção até $50. Então, ficam essas discussões perdidas. A própria desoneração sobre a folha de salário. A emenda constitucional 132 de 2023, que estabelece a reforma tributária da tributação sobre o consumo, um dos seus últimos artigos estabelece, ocorrendo a tributação sobre a reforma da tributação do imposto de renda e ocorrendo um aumento da arrecadação sobre o imposto de renda, poderá a União Federal diminuir a tributação sobre a folha de salários e sobre o consumo, diminuir a CBS. Olha, ao invés de usar a palavra poderá, deveria usar deverá. Aumentando a arrecadação do imposto de renda, desonera-se a folha e desonera-se a CBS, a contribuição sobre bens de consumo. Porém, é tudo muito frágil, demonstra que o Congresso Nacional não está alinhado efetivamente numa reforma tributária ampla. As discussões são esparsas. Ora discute desoneração sobre a folha de salários, como você bem falou, ora discute a isenção ou não das compras internacionais até $50, e daí você tem uma reforma tributária que ainda tem questões que não têm a ver com tributação sobre o consumo, que vem se discutindo dentro do PLP 68 de 2024.
Nós estamos conversando ao vivo com o mestre e doutor em Direito Tributário, André Félix Ricota de Oliveira. E agora a gente amplia também o debate com o nosso comentarista Felipe Monteiro. André, um dos pontos da reforma tributária que tem criado muita discussão e controvérsia é o tal imposto seletivo, né? O imposto do pecado, né? Que visa desestimular a compra de bens que causam prejuízos à saúde e ao meio ambiente. Algumas pessoas criticam que o termo meio ambiente é muito genérico, dando margem para o governo taxar praticamente todos os produtos, né? Porque todo produto que tem como matéria-prima o petróleo, teoricamente, poderia ser tributado no imposto seletivo. Eu queria que você explicasse como é que está essa questão da discussão no Congresso Nacional, se temos alguma diretriz ou alguma possibilidade mais concreta de como será esse imposto seletivo. Bom dia, Felipe. Bom, o imposto seletivo, também conhecido internacionalmente como imposto do pecado e da luxúria. A ideia base do imposto seletivo é com a instituição do nosso IVA dual, o IBS, a CBS, que alguns produtos que são considerados danosos à saúde ou não essenciais supérfluos tivessem uma redução de carga tributária. Por isso, incluir o imposto seletivo na reforma tributária, para que esses produtos não tivessem uma redução de carga tributária e continuassem pagando o mesmo patamar que pagam atualmente, que recolhe atualmente aos cofres públicos. A redação do imposto seletivo na reforma tributária, na emenda constitucional 132, não é das melhores. Ela deixa essa margem, bem amplo campo de tributação do imposto seletivo, porque fala que o imposto poderá incidir sobre a extração, a produção e a comercialização de bens ou serviços que façam mal à saúde ou ao meio ambiente. E como você bem falou, o petróleo é matéria-prima para muitos produtos. E a própria extração do petróleo já faz mal ao meio ambiente. E o processo de industrialização dos bens que tem o petróleo como matéria-prima também já fazem mal ao meio ambiente. Então, teríamos que ver, por exemplo, o plástico. O plástico é essencial, quase tudo vai plástico no nosso país, mas ele vem do petróleo, ele vem do gás natural, então vai ter que ter uma tributação maior. Então, acho que a questão do imposto seletivo não está sendo bem discutida ainda, né? Está muito embrionária. O que será o foco de tributação? Será a comercialização, se será a extração ou será a produção? Porque a regra constitucional também estabelece. O imposto incidirá apenas uma vez na cadeia produtiva. Ele não poderá incidir sobre a extração, depois incidir sobre a produção e depois sobre a comercialização. Então, acho que ainda está muito embrionária, merece melhores debates. A redação realmente não ficou tão boa e deixou uma margem muito grande de interpretação para onde e quando poderá incidir o imposto seletivo. Falou sobre essa questão agora do imposto seletivo e me lembrei agora de uma outra questão que também está sendo discutida e que está relacionada a essa reforma tributária, porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ficou de apresentar na última sexta-feira um pacote de medidas para compensar a desoneração da folha de pagamentos até 2027. A gente está falando de um montante de recursos em renúncia fiscal, embora de forma escalonada, para 17 setores e alguns municípios, em quase 26 bilhões de reais. Esse pacote não foi apresentado, isso deve acontecer agora no começo da semana, mas especula-se muito que entre essas medidas algo vai ser apresentado no sentido de ou sobretaxar ou aumentar o valor dos cigarros, daí essa relação com o imposto seletivo. Você chegou a ouvir falar sobre isso em algum momento? O que você espera que vai ser apresentado para que seja feita essa compensação? Bom, o Ministério da Fazenda, né, ele está 1 ano atrasado com essa discussão da desoneração sobre a folha. Quando ela foi aprovada, né, a prorrogação da desoneração sobre a folha de salário, nesse inteirinho o governo já tinha dito que ia apresentar uma opção à desoneração sobre a folha de salário e nunca apresenta, É a primeira vez que eu escuto essa questão, então vamos aumentar o imposto sobre o cigarro para compensar essa perda de arrecadação, vamos dizer assim. E não é uma perda que já vem ocorrendo ao longo de anos. Já é provado e comprovado que aumentar muito a carga tributária não vai trazer um aumento de arrecadação. Isso já ocorreu nos Estados Unidos, a tributação do cigarro. O que acontece? Se você aumentar muito a tributação sobre o cigarro, que foi o exemplo que você disse agora, nessas especulações, tende a aumentar a sonegação fiscal.
Tende-se a aumentar o contrabando, que aparenta, pelo que a gente vê na mídia, no cigarro é muito grande, né, o contrabando, né, a fraude, os cigarros falsificados. Então, são medidas que não trarão o resultado que o governo realmente espera, que é o aumento da arrecadação. Bom, André, alguns setores são favoráveis, como, por exemplo, o setor industrial, que realmente tem uma previsibilidade de mudança positiva em relação à reforma tributária, mas os setores de serviços pode ser extremamente impactado. E quando a gente fala em serviço, é muito amplo, né? Diferentes setores podem ser afetados também, porque alguém que presta um serviço para a indústria, ou até mesmo alguém que presta um serviço para o agronegócio, que ultimamente tem girado a economia do país, com a colocação de tecnologia no campo, enfim, diferentes setores podem ser impactados e o setor de serviços está extremamente preocupado. Alguma previsibilidade em relação a esses segmentos que podem realmente sofrer com uma carga tributária maior? Bom, essa reforma tributária sobre o consumo, ela praticamente foi encomendada para a indústria. A indústria, no sistema atual, ela era muito prejudicada, ela entendia que ela recolhia mais tributo, ela sofria mais impactos financeiros, né, que os outros setores. E alguns setores conseguiram ficar à margem dessa reforma tributária, né? Por exemplo, as instituições financeiras. Elas não recolherão o IBS e a CBS como recolhem os outros setores. O setor de serviço, efetivamente, vai ter um aumento da carga tributária. O prestador de serviço que trabalha para a pessoa física, como consumidor final, vai ser extremamente prejudicado. Vai ter que pensar em aumentar os seus valores de serviço, às vezes aumentar seu capital de giro. O prestador de serviço que está no meio da cadeia produtiva, basicamente que presta serviço para contribuintes do IBS e CBS, ou seja, empresas, pessoas jurídicas, ele não será tão prejudicado porque ele outorgará crédito de CBS e IBS para os seus contratantes abaterem dos seus débitos. Então, tecnicamente, consegue-se dar uma neutralidade fiscal para quem está no meio da cadeia produtiva. Agora, quem está na ponta, no final da cadeia produtiva, sofrerá um aumento da carga tributária. Infelizmente, agora não é o momento mais de discutir quem não terá tanta oneração da carga tributária através do IBS e CBS. Isso ocorreu através da emenda constitucional 132. Alguns setores conseguiram lá se proteger um pouco e não ter esse aumento tão grande da carga tributária. Exemplo, até os profissionais liberais conseguiram ficar num regime diferenciado, aonde suportarão uma alíquota de 70% do que é recolhido a título de IBS e CBS, mas que não ajuda muito, mas é o que foi discutido. Agora, na lei complementar, né, a ideia é que se não altere tanto o que já foi disposto na emenda constitucional 132, que se mantenha o que já foi aprovado na emenda constitucional 132 e apenas regulamente, deixe claro para os contribuintes e os operadores do direito como será essa reforma tributária. Nós conversamos ao vivo com o André Félix Ricota, ele que é especialista, doutor em Direito Tributário, a quem eu agradeço demais a participação, esclarecendo todos os pontos da reforma tributária e as discussões em relação a esse grupo de trabalho. Bom domingo para o senhor. Para vocês também, muito obrigado mais uma vez pelo convite e bom domingo aí também para os telespectadores. Muito obrigada, André.